casa do Senhor. E quando você entra aqui dentro, a presença de Deus já começa a permear no meio do seu povo. O povo que está aqui nesta noite vem buscar uma vitória de Deus, mas para receber vitória tem que mandar glória para Deus. Deixa eu ver glória a Deus, que o povo pode dar. Levante a sua mão e dá uma lanchada. Glória a Deus. Abramos a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, e o verso é o de número 21. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanha comigo, por favor. Você que não tiver, pede licença ao teu vizinho e entra junto com ele. É um texto muito conhecido. Como hoje é o culto da família, não vejo nada mais e nada menos do que esse texto aqui para a gente pregar a respeito da família. Eu quero a atenção de todos, inclusive das crianças, viu? Se as crianças comportar direitinho, eu vou orar para Jesus dar um presente para cada um. Tá bem? Jesus dá mesmo, hein? Abramos a Bíblia. Quantos encontraram Mateus 15, 21? Diga glória. Glória a Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhes, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou. Repita comigo: e o adorou. E o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E disse ela: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, e seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. Fecha a Bíblia, pegue na mão desse crente bonito. Só tem gente bonita aqui, gente. Tem gente aqui tá vestido que nem Salomão, com toda a sua glória. O irmão tá com a gravata ali, o pastor tá com a camisa que nem Salomão teve igual a essa. Meu Deus do céu, a irmã ali tá com a roupa ali que nem raio de Sabá. Só tem gente bonita aqui, né? Dá mais um sorriso pra esse irmão aí do teu lado. Glória a Deus. Olha só, o irmão tá contando de grife lá, meu filho. Olha só a roupa do homem. Meu Jesus amado. Tu parece algo aquele daquele homem da Record, moço. Aquele Geraldo da Rede Record. Balanço geral. Dá um close nele lá. Mas aparece, meu Deus do céu. Aleluia. Quem tá feliz da glória a Deus, Senhor. Pegue na mão do teu irmão. Vamos orar. Vamos clamar. Quem precisa de um milagre tem que orar. Quem não precisa de milagre pode ir embora pra casa assistir novela da Rede Globo. Mas quem precisa de vitória, começa a orar comigo. Vamos sacudir o inferno. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu glorifico o teu nome, Deus, te exalto, porque tu és santo, tu és tremendo, tu és grande. Eu estou diante da presença daquele que tudo é, daquele que tudo pode, daquele que é infalível, imutável, inabalável,
aquele que é soberano, aquele que é grande, aquele que é forte, aquele que é o Todo-Poderoso, El Shaddai. Eu estou diante do Jeová Jiré, eu estou diante do Iavé, estou diante daquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como um latão relucente. Estou diante daquele que tem a espada de 2 gumes e seus cabelos são brancos como a neve. Estou diante daquele que tem a espada de 2 gumes. Estou diante daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Estou diante daquele que tem o poder no céu e na terra. Estou diante daquele que venceu Satanás lá na cruz do Calvário. Estou diante daquele que tomou a chave da morte do inferno. Estou diante daquele que esmagou a cabeça da serpente. Eu estou diante daquele que tudo é, que tudo pode, que tudo vai fazer. Eu estou diante daquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Eu estou diante daquele que está sentado no trono, que tem anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e todo o banho de Luzia está cheio da sua glória. Glória a Deus. Trabalha, Jesus, em nosso meio. Tu sabes, Pai, que eu não sou digno, meu Pai. Eu sou o menor dos menores da tua casa. Mas eu creio que tu usa, meu Deus, um vaso pequenino para transbordar o azeite. Ó Deus, Senhor, vem em nosso meio algum crente, Deus, que ainda não fala em línguas. Concede a ele agora o batismo com o Espírito Santo agora. E aqueles que já são batizados, que sejam batizados a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda Jesus. Amados irmãos, pode tomar teu assento. Você que pode, você que não pode, fique de pé comigo. Amados, presta bem atenção nesse texto que nós acabamos de ler. É um texto muito simples, é um texto muito conhecido da Bíblia. Está registrado no primeiro Evangelho de Jesus Cristo, que a qual foi escrito pelo evangelista Mateus. Quando nós abrimos nossas Bíblias desse texto, a primeira impressão que dá é essa: que Jesus está vindo de uma obra missionária, que ele está vindo de uma das suas cruzadas, que ele está vindo de uma das suas obras que ele fazia, e ele está vindo, sabe de onde? Está partindo para onde? Para os lados de Tiro e de Sidom. Porque Jesus não fica parado não, irmão. Que nem crente tem hoje. Tem crente que diz que tem chamado de Deus, mas não quer fazer a obra. Tem gente que tem carteirinha na mão e não paga o preço. Jesus não. Ele tinha convicção, tinha chamada, e ele partiu para o campo. E lá vinha Jesus com os 12, tudo trabalhando. Porque para andar com Jesus tem que trabalhar. Tem que fazer algo para Deus. E ele, como não ficava parado, que até para dormir era difícil, porque uma certa vez chegou um escriba perante Jesus e falou assim: te seguirei para onde quer que tu fores. E ele disse assim: as raposas do céu, ou melhor, as aves do céu têm ninhos e as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar. Eu não ouvi direito. Não tem onde reclinar. Isso não é porque não tinha casa não, gente. Ele tinha uma casa muito boa. A casa dele primeiramente foi em Nazaré, depois foi morar lá em Cafarnaum. A casa era boa, era perto da praia. Só que Jesus está dizendo o seguinte: olha, as aves, elas têm horário de ir e tem hora para voltar. As raposas têm hora para ir e tem hora para voltar. Mas eu, filho do homem, sei na hora que vou, mas também eu digo que não sei a hora que volto. Sabe quem está dizendo? Que a obra não para e a obra não termina. Ele faz a obra por completo e ele concretiza a obra. Ele não faz pela metade. Se ele começou, ele vai terminar a obra.
suas missões, ele está partindo para Tiro e Sidom, aonde moravam os gentios. Gentios eram as pessoas que não conheciam o Evangelho. E apareceu do nada, porque Jesus, além de estar com o discípulo, aparecia também multidão. Repita comigo, multidão. Repita mais comigo, mais uma vez, multidão. Imagina um homem famoso. Se chamasse aqui agora a Vossa Excelência, o deputado Marco Feliciano, para poder passar aqui. Isso aqui é pombado de gente, porque é famoso. Se chamasse a Vossa Excelência, a Presidência da República, Dilma Rousseff, a rua ia lotar. Por mais que muitos não aceitassem ela, iria porventura acompanhar a passeata. Só que eu quero dizer uma coisa: Jesus é mais famoso do que Dilma Rousseff, do que qualquer outro político. Ele é o santo, ele é o grande, ele é o poderoso. E tem um detalhe, ele está aqui em nosso meio. E se eu fosse você, abrir essa boca bonita que Jesus te deu para dar uma glória, para acordar este lugar inteiro, pelo amor de Deus. Mas escute. Então aparece uma gentia. Porque Jesus, ele estava acompanhado com os discípulos. Está entendendo? Quem está entendendo diz amém. Ele estava acompanhando com os discípulos. Ser acompanhado. E a multidão seguia ele. E veio uma mulher gentia, cananeia, vindo das aldeias de Caná. Via lá. E lá vinha ela. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está o quê? Eu não ouvi. Está o quê? Repita comigo: miseravelmente. Por voz bonita, irmão. Enche o pulmão de ar comigo. Vou te ensinar a tu falar, viu? Assim, ó. Respira fundo e solta a garganta. Miseravelmente endemoniada. O demônio que estava atacando aquela jovem era o espírito da loucura. Era o demônio que estava atacando o subconsciente, estava atacando o corpo, estava atacando a mente daquela jovem. E que acontece, senhoras e senhores? Quando eu começo a entender que dentro dessa passagem a mulher foi até Jesus, porque para deixar a informação aqui, eu quero deixar a revelação aqui, é o seguinte: ela nunca foi uma igreja evangélica. Essa mulher nunca entrou numa igreja como essa aqui. Quem é pentecostal aqui no Reteté? Deixa eu ver. Cadê o povo do glória a Deus? Aleluia. Ela nunca entrou num povo desse. Nunca entrou numa igreja tradicional. Nunca entrou numa igreja universal. Nunca entrou numa igreja batista, assembleia. Nunca entrou em nenhuma denominação. Mas tem um problema. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu. Jesus está curando. Jesus está renovando, está ressuscitando o morto. Jesus está tirando o demônio de gente. Ele está trazendo visão ao cego, está curando o leproso, está curando o surdo, está curando tudo. Jesus está fazendo milagre. Quem é Jesus? Eu não conheço. Quer conhecer ele? Ele está entrando agora em Sidom e na cidade de Sidom e Tiro. Vai lá que hoje é o teu milagre. E a mulher falou assim: eu vou. Agora eu quero que você preste atenção aqui. Vá pro teu irmãozinho assim, preste atenção aqui. Se tu conversar comigo, vá pro teu irmão. Se tu conversar comigo, vou puxar a tua orelha. Tá entendendo? Entendeu? Então vamos ver aqui. Então ela foi nas redondezas de Tiro e de Sidom, certo? E Jesus estava sendo acompanhado pelos discípulos e a multidão estava ali. E ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Mas por que filho de Davi? Ele era filho de Davi? Não.
estava simbolizando a linhagem de onde ele veio. Porque Jesus nasceu onde, hein? Belém. Quem nasceu em Belém foi quem? Jessé. Jessé é pai de quem? Davi. Jessé sendo pai de Davi, a linhagem. A genealogia de Jesus, ela vem da linhagem de Davi. Não porque ele, porventura, era filho de Davi, mas a linhagem de onde ele veio. A genealogia de Jesus. E quando você vê ela clamando, a primeira coisa que acontece é isso, ó. Ela clama e Jesus não responde ela. Olha pro teu irmão e fala assim: quantas vezes que você já viu Deus ficar em silêncio? Pergunta pro seu irmão. Pergunta pro teu irmão, tá com vergonha do teu irmão? Nós somos família aqui, povo. São família aqui, não tem nenhum desconhecido que não. Não tem nenhum aqui do planeta Marte que não, irmão. Nem de Júpiter não, aqui tudo é família. Fala pro teu irmão, levanta a sua mão comigo assim comigo. Isso. Coloca a mão no ombro do teu irmão, mexe com ele e fala assim: quantas vezes que você viu Deus ficar em silêncio com você? Eu vou falar pra você agora, eu já vi Deus ficar em silêncio comigo. O silêncio de Deus machuca. A pior coisa que tem quando você vem para a igreja naquele intuito de receber uma resposta e você não recebe ela, isso machuca, irmão. Isso dói. Isso massacra quando você não consegue a resposta que você quer. Mas eu vim nesta noite decidido, eu vim nesta noite debaixo de uma unção, de uma leoa parida, de uma força de um leão selvagem,